Olá pessoal, eu sou a Aline Dias e no vídeo de hoje eu venho falar sobre o primeiro episódio da segunda temporada de Chuck. Mas antes, não deixem de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural. Chuck is back! Finalmente Chuck voltou, né? Agora no dia 5 de outubro pelo Sci-Fi americano. E só lá pro dia 20 que vai estrear na Star Plus a segunda temporada de Chuck. Por enquanto, né, a gente tem que dar lá uma olhadinha no Sci-Fi. Bom, então Chuck voltou agora para a sua segunda temporada mais encapetado do que nunca. Aliás, fiquei chocada ali, né, vamos dizer assim, pro final do primeiro episódio da segunda temporada, porque ele nunca tinha feito isso. Bom, esse vídeo vai ser uma review do primeiro episódio da segunda temporada. Então sim, vai conter spoiler e eu vou fazer a review semanal dos episódios de Chuck, que vão sair toda sexta-feira às 18 horas. Então, quem é fã de Chuck, não percam e vamos conversar sobre os episódios. Quem ainda não assistiu, vai lá assistir e depois volta aqui pro vídeo, porque vai ter spoiler sim. Vou dizer uma coisa, Chuck voltou com sangue nos olhos, querendo se vingar de tudo e todos. Mas vamos por partes. O episódio começou mostrando exatamente como terminou ali na primeira temporada, né? A gente sabe que o Chuck conseguiu, né, o seu grande plano de fazer o exército de Chucks, e aí eles estavam lá embaladinhos num caminhão, e o que o Andy fez? Foi lá, roubou o caminhão. Né? Só que tava a Tiffany boneca lá que apontou uma arma para o Andy, né? Então a gente viu que o Andy está dirigindo o caminhão com a arma ali apontada para a cabeça dele, né, e tal. E temos 3 Chucks ali dentro conversando, né? Ou meio que brigando. Aliás, hilário Chuck careca, gente. Essa série é maravilhosa, não tem jeito. E aí o que o Andy fez? Foi lá, deu um tranco com o caminhão, Tiffany boneca perdeu a arma, Andy pegou a arma e deu-lhe um tiro. Sim, a Tiffany boneca perdeu a cabeça. Exatamente, né? Sua cabecinha saiu voando, né, para o desespero dos Chucks, que não gostaram nadinha disso e resolveram matar o Andy. Então os Chucks saíram das suas caixas, subiram por cima do caminhão para poder pegar o Andy, e o que o Andy fez? O Andy se jogou com o caminhão barranco abaixo. Será que ele sobreviveu ou será que ele não sobreviveu? Né? Essa é uma pergunta, né, que a gente se faz. Afinal, tudo pode acontecer na série do Chuck. E eu vou dizer que eu ficaria muito chateada se realmente, né, a Kyle e o Andy tenham morrido. Né? A Kyle aparentemente morreu na primeira temporada, mas a gente viu a mão com uma luva, então provavelmente deve ser ela, porque ela que estava utilizando luva, né? E agora, na segunda temporada, temos o Andy, né, se sacrificando para derrotar o exército de Chucks. Mas a gente sabe que alguns bonecos se salvaram, não sabemos quantos. A gente só sabe que o caminhão explodiu, mas que o corpo não foi encontrado, gente. Então tem chance sim do Andy estar vivo. Eu só não sei o que os roteiristas vão pensar, em trazê-lo de volta em algum tempo ou não. Eu preferia que trouxesse o Andy de volta. Afinal, o cara participou de todos os filmes, participou da série e ainda realmente não teve um embate, assim, né, com o Chuck, realmente, né, na série. Nós já tivemos até o Jake arrancando os olhos do boneco, a cabeça explodindo ali um Chuck, né, de tanto que apertou, né, enforcando, e não tivemos isso com o Andy, então eu acho que a série está devendo um embate entre Andy e Chuck pra gente poder ficar mais feliz, né, gente? A gente gosta, então a gente quer ver. Eu quero ver isso, eu acho que tá faltando isso na série, realmente um embate frente a frente de Andy com Chuck, então não aceito que ele tenha morrido. Não tem corpo, não morreu. Só isso que eu acho. Bom, e aí depois a gente viu que o Jake está no sistema de fostering, assim como o Devon, né? Porque lá nos Estados Unidos não é tão comum como aqui no Brasil você ter um orfanato, né? Lá é comum esse sistema de fostering. Você vai morar junto com uma família que participa do sistema de fostering, desse acolhimento em casa, e também recebe um auxílio do governo para poder, né, tá te mantendo. Então,
o Devon ficou ali na cidade de Hackensack, né, com uma nova família, e o Jake acabou indo para Salem, né, junto com essa família, e arrumou um irmãozinho, né, afinal, né, essa família também está cuidando de uma outra criança, né, que aliás uma fofurinha, né, então eles sempre brincam que são Batman e Robin e tal. E a gente viu que tem uma passagem de 6 meses, e que o Devon e o Jake não se veem há 6 meses, né, porque o Jake agora está tomando conta do seu novo irmão, tem uma nova família que não quer deixar ele sair de casa, afinal, né, eles se beijaram na frente ali da família, acho que a família não gostou muito, mas, aliás, linda cena dos dois, né, ali se beijando, mostrando o quanto um gosta do outro. Eu adoro esse casal, né, e tô torcendo pra que eles fiquem juntos e que nada atrapalhe eles, nem o Chuck. Bom, então, né, como eu falei, eles estão há 6 meses sem se ver, né, o Jake tinha combinado de ir para o Halloween, né, lá em Hackensack, passar com Devon, mas acabou não indo porque ia levar o seu irmão para pedir, né, doces ou travessuras por aí. Então temos o segundo episódio de Halloween da série, né, e até o título é Halloween 2, né, então ali a gente vê tipo como se fosse um outro boneco do Chuck ou uma criança fantasiada de Chuck indo pedir doce lá no Jake, né, lá na casa do Jake, até ele toma um susto, mas parecia realmente ser uma criança, né, e tava com o rosto de palhaço e tudo mais. Enfim, depois a gente vê que ele começa a receber vários telefonemas. Aqueles telefonemas meio estranhos, parecia até Pânico, né, eu me senti assistindo Pânico, as pessoas recebendo telefonema, né, do serial killer, né, foi uma boa alusão a Pânico. Então ele começa a receber vários telefonemas de um desconhecido, perguntando pela Tâmara e tal, e depois fala por que ele está sozinho junto com o irmão. E aí começa a ficar mais estranho. E daqui a pouco, né, ele começa a falar por chamada de vídeo com o Devon e entra a chamada de vídeo dessa pessoa que eles não sabem quem é, mas é óbvio que era o Chuck, né? Mas eles não se ligaram na voz. Então começa a mostrar que essa pessoa é bem baixinha, como se fosse um boneco, e que pediu doces ou travessuras para Caroline e entrou lá na casa da Lexi. Afinal, eles estão morando numa nova casa, né? Depois daquela confusão toda que teve no último capítulo, né? E aí a gente vê que entrou, né? Ou a criança ou o boneco. Então o Devon liga para a polícia e fala que houve um arrombamento. E eles ficam desesperados com o que está acontecendo ali. A polícia chega, não pega nada, então foi só uma pequena travessura. Mas isso faz com que o Jake queira ir para Hackensack. Então ele vai atrás do Devon, eles se encontram, matam as saudades e vão atrás da Lexi, né? Afinal, a Lexi tá ali sozinha, então eles têm que ver a sua amiga. Mas antes, né, a mãe da Lexi, da Caroline, está levando as duas para a terapia. Afinal, a Caroline diz que tudo foi o Chuck e a mãe diz que tudo foi o Junior que fez, né? Então, a terapeuta resolve dar uma boneca noiva para a Caroline. Aquela boneca noiva que a gente já viu em A Noiva de Chuck, que o Chuck colocou a alma da Tiffany na boneca e aí a boneca virou a Tiffany boneca. É exatamente essa boneca, né? Então você fica naquela, será que a Tiffany tá ali? Será que não tá? O que vai acontecer? Né? Então a gente ficou com esse medo ali quando a Caroline acabou levando a boneca para casa, né? Então eles foram lá para casa da Lexi e ficaram por lá escondido, né, pá? Porque eles têm que se proteger do Chuck, porque só pode ser o Chuck atrás deles. E a Caroline começou a aceitar a boneca porque ela não era o Chuck, né, e tal. E aí, né, depois que a mãe sai, tá de manhã, a Lexi vai no banheiro, né, utilizar drogas, né? Aliás, ela quebra comprimidos pra depois se drogar, enfim, nunca tinha visto isso, né? Mas aí ela tá lá se drogando no banheiro, eles descem, toca a campainha, e quem é? O irmãozinho, né, do Jake junto com o Chuck e uma bomba. E ele fala que ele estava só esperando para se vingar, mas demorou muito tempo para eles se reunirem. Então ele teve que fazer alguma coisa para eles poderem se reunir, para poder explodir todo mundo, né? E aí ele explica que ele chegou ali de Uber, porque agora tá muito mais fácil, né, ele ir para os lugares, ele fazer as suas mortes, porque é só ele pedir o Uber, né? Aí ele pede a entrega, ele é entregue nos locais e tá tudo certo. Antes ele precisava sequestrar uma pessoa para poder levá-lo e tudo mais. Aliás, foi hilária essa conversa do Chuck, né? E ele falou que o Andy morreu, mas que alguns bonecos sobreviveram, não sabemos quantos, né? Então ele comenta ali com o Jake e com o Devon, enquanto a Lexi tá lá no banheiro e o Chuck está esperando a Lexi. Então a gente vê a Lexi descendo, e aí na hora que a Lexi desce, o Devon pega o teaser, né? Que era da mãe dele, aí dá um choque no Chuck, o Chuck perde a bomba, e o irmãozinho do Jake pega a bomba e leva
para a cozinha para poder fugir do Chuck. Quando chega ali, tá a boneca ali assustadoramente ali na mesa parada, mas realmente era só uma boneca. Aí ele se assusta com a boneca, fica parado, nisso vem o Chuck e aciona a bomba. Aí, bum, a gente vê aquela fumaça verde, explodiu e tal, e aí corta pra próxima cena, os três, Jake, Devon e Lexi, né, na terapeuta, e um cara lá falando, né, da perda de um filho e não sei o que. Então a gente descobre que o irmãozinho do Jake, aquele garotinho, morreu. Gente, eu nunca tinha visto Chuck matar crianças. Essa foi a primeira vez, e isso mostra que Chuck está com sangue nos olhos, querendo se vingar e vai fazer de tudo, né? Então, assim, eu fiquei chocadíssima dessa parte dele realmente ter matado, e só matou a criança, né, e tal. Lógico, ela tá segurando a bomba em outro cômodo, né, mas fiquei chocada com isso. E aí eles foram mandados para uma escola católica, né, para poderem, tipo um internato, né, para poderem se regenerarem, né, e a gente já tinha visto no trailer que eles estariam em local católico e tal, que até achei que poderia ser um orfanato, já que a mãe do Devon e o tio, né, do Jake, os tios, né, do Jake já tinham morrido, e o pai já tinha morrido lá no primeiro episódio da primeira temporada, então eu até pensei que poderia, mas não, é um colégio, tipo, que vamos dizer assim, que regenera as pessoas. E aí, quando eles estão chegando ali no colégio, eles começam a achar o colégio meio familiar, né, começam a olhar, e aí o Devon, né, ele fala, nossa, Charles Lee Ray já esteve aqui quando era criança, né, então provavelmente ele tem um livre acesso ali, ele sabe chegar e vai atormentar, né, os nossos adolescentes com certeza. Então eles chegam daquele colégio, né, com aquela irmã ali, aquela freira, né, bem... naquele estilo bem tenso mesmo, eles entrando, e a gente já sabe também, pela conversa, que a Lexi tem tipo um arqui-inimigo ali, um cara que perturbava ela na época de escola e que está há 3 anos nessa escola, né? Então vamos ver quem vai ser esse novo personagem e o que ele vai fazer contra a Lexi ou não, né? Então assim, eu já tô super hypada pra ver os próximos episódios, porque realmente vão estar muito bons. Com certeza Chuck não vai só atrás deles, também deve ir atrás da Tiffany, afinal a gente viu que a Tiffany traiu o Chuck lá no finalzinho da primeira temporada, né, e arrancou a cabeça de um dos Chucks, fugiu com a Nika, né, e elas não apareceram nesse primeiro episódio, mas a gente sabe que vai aparecer, né, a gente já viu no trailer, então a gente vai saber como é que elas ficaram aí esses 6 meses juntas, né, e os planos do Chuck pra se vingar de todo mundo, né, porque ele quer se vingar de todo mundo, e eu espero que o Andy apareça novamente, né, então assim, foi um episódio bom, em que a gente pôde ver o desenrolar e depois ter, assim, uma explosão à la Chuck, né? Então, assim, já começou muito bem o primeiro episódio. Eu gostei muito, né? Porque, assim, tinha que ter mostrado exatamente o que aconteceu. A gente precisava saber depois daquele final. E a série mostrou, como sempre, com aquele humor bem ácido, bem mórbido do Chuck. E, lógico, o Chuck apareceu, né? Nossa, elevou o nível da série e aí ele já cometeu sua primeira morte, né? Tava esperando isso. Não com uma criança, mas, né, eu sabia que ia ter uma morte, né? Afinal, todos os episódios, né, da primeira temporada tiveram mortes muito boas, né? Nessa também teve a morte, apesar da gente só ter ouvido o barulho da explosão e visto, né, a explosão em si. A gente não viu exatamente a morte do garoto, mas também acho que ia ser traumatizante ver uma criança sendo explodida. Então, foi muito bem a gente só ter visto isso, né? E... né, de esperar mais e mais coisas do nosso brinquedo assassino, que com certeza ele vai cometer mais e mais atrocidades por aí, querendo se vingar, né, dos adolescentes, da Tiffany, de todo mundo. E também vamos ter os filhos do Chuck aparecendo, a gente já viu no trailer, então assim, eu tô super hypada pra ver o segundo episódio, pra saber o que vai acontecer com Devon, com Jake e Alex ali naquela escola, né, e o que mais o Chuck está preparando, né, o que o Chuck está planejando por aí, quem mais ele vai matar, o que vai acontecer. Afinal, ele já matou um personagem novo, eu tinha até gostado do garotinho, né, mas já matou o garotinho, fazer o quê, né, e eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse primeiro episódio da segunda temporada? Vocês gostaram tanto quanto eu? Deixe nos comentários tudo o que vocês acharam desse episódio. Não deixem de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural, de dar aquele like no vídeo que ajuda muito e de estar ativando o sininho de notificações para vocês saberem sempre quando sai um novo episódio. Obrigada por vocês terem ficado até o final e até sexta-feira que vem. Beijos!